Geração de Pregadores e Escatologia, módulo 1, aula 1. E esta é a parte C, a terceira parte da aula de número 1. Neste slide você tem o contexto das 70 semanas de Daniel. Eu coloquei ali o contexto. Olha só, Daniel estava na Babilônia, orando, confessando o seu pecado e do povo. Daniel 9:20. Estando eu falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E ele está falando aqui, queridos, e olha que ele se coloca como um pecador. Ele estava orando e confessando o pecado dele também. Ele está se colocando como um participante do povo. Ele não acusa, mas ele confessa. E ele diz que enquanto ele está orando ali, aparece, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Então, esta não é a primeira revelação que Daniel está recebendo. Este já é o capítulo 9. Daniel já teve muitas revelações, mas esta daqui com certeza é a mais importante. Quem vem trazer a informação a ele é Gabriel, o anjo assistente, o anjo que assiste diante de Deus, é que vem trazer a revelação ao profeta. Por que eu chamo de anjo assistente? Porque ele mesmo disse, quando ele veio trazer a profecia que Zacarias teria um filho, João Batista, Zacarias riu, ele diz que é ele que assiste diante de Deus. Por isso que nós chamamos na teologia Gabriel de o anjo assistente, aquele que assiste diante de Deus e vem trazer as boas novas. Eu digo ainda nesse slide que quem é amado por Deus tem a revelação. Olha só, você pode aplicar isso. Ó. Quem é amado por Deus tem a revelação como nenhum outro. Veja o versículo de número 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, a partir de agora, o anjo Gabriel vai trazer a revelação do relógio profético a Daniel com relação à nação judaica. Então, nós vamos, na próxima aula, com certeza, fazer a exegese deste texto aqui, dos versículos seguintes. Mas antes de nós iniciarmos a exegese deste texto, nós precisamos fazer uma pergunta. Como interpretar uma semana profética? Porque nós estamos falando aqui de 70 semanas. 70 semanas do profeta Daniel, é assim que nós estamos falando. E quando você ouve essa expressão 70 semanas, você faz 70 vezes 7, ou seja, 490 dias. Mas é semana de anos, não são dias, é semana profética. Aí eu te digo que são 490 anos ao todo. E aí você, com razão, faz uma pergunta, mas que base bíblica você tem para dizer que essa semana aqui são semana de anos? Na verdade, no hebraico, não diz 70 semanas, 70 setes. É desta forma que diz no texto original hebraico. Nós colocamos, na nossa versão em português, está semanas. Mas olha só o que eu coloquei para vocês aqui, a chave da revelação bíblica. Também contarás, Levítico 25, verso 8, também contarás 7 semanas de anos. Olha só, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então veja que a base para dizer que a semana aqui, cada semana aqui é semana de anos e não de dias, está na própria Bíblia. Levítico 25, versículo 8, quando Deus vai revelar ao povo ali o ano do jubileu,
ele está falando ali, contará 7 semanas de anos. E ele explica, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então não seriam 49 dias. Né? 7 vezes 7 não seriam 49 dias, e sim 49 anos, conforme esta regra básica de Levítico 25 e 8. Então, quando te perguntarem qual é a base para você dizer que são 490 anos e não 490 dias, está aí, Levítico 25, versículo 8. Esta é a base para nós entendermos as semanas proféticas. Olhando para o versículo de número 24, do capítulo 9 de Daniel, diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então veja que é bem clara a profecia, que é relacionada a Israel e a cidade de Israel principal, que é Jerusalém. Então, Israel, Jerusalém. Então, a profecia é exclusiva para a nação judaica. Daniel 9, 24. Portanto, 490 anos dividido em 3 períodos. Ao você ler aí a partir do versículo 24 do capítulo 9, você vai ver aí que são 3 períodos. Primeiro, 7 semanas, ou seja, 49 anos vai acontecer algo. Depois, 62 semanas, 434 anos vai acontecer algo também. Aí você soma 7 com 62 e você vê que está faltando uma semana. Então 69 das 70 semanas já se cumpriram. Deixa eu te falar novamente. 69 das 70 semanas já se cumpriram, conforme o anjo Gabriel revelou a Daniel. Você tem dúvida de que a última semana se cumprirá como a palavra de Deus diz? No slide seguinte eu te digo o seguinte, olha só. O seguinte é o seguinte, olha, a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Bíblia se interpreta com Bíblia. Por isso buscamos base para as semanas proféticas nas palavras do próprio Deus em Levítico. Então eu não poderia inventar que cada semana ali é 7 anos e não 7 dias. Como eu não poderia inventar, eu tive que te trazer a base bíblica, que é Levítico 25, versículo 8. Devemos sempre fazer uma exegese do texto de forma histórico-gramatical, entendendo de forma literal sempre que for possível. São 2 regras aqui muito básicas e importantíssimas. Bíblia se interpreta com Bíblia. Então você pega textos e compara com textos para você montar aí a sua doutrina, montar aí a sua aula, montar o seu estudo. Não podemos inventar coisas na Bíblia, nem tirar. Alguns não inventam, mas tiram muito. Então nós temos que entender a Bíblia como um todo. Esta é a primeira regra. Bíblia se interpreta com Bíblia. A questão do histórico gramatical é sempre que é possível, nós aqui, pentecostais, pré-tribulacionistas, entendemos o texto dentro do seu contexto histórico e gramatical. Somente quando não é possível entender de forma literal é que nós espiritualizamos ou entendemos de forma alegórica, né? Alegórica, simbólica ou metafórica. Quanto a textos simbólicos, deve-se comparar com outros textos da Bíblia para extrair seus significados. Símbolos representam situações reais ou pessoas. Então há situações em que o texto é realmente simbólico. Eu não posso entender literal. Por exemplo, lá em Apocalipse, uma mulher vestida de sol. Como que você vai entender de forma literal uma mulher vestida de sol? Então é claro que tanto a mulher, quanto o sol, quanto as demais coisas que acontecem naquele texto, elas têm um significado. Então aquele texto ele é simbólico. Mas nesses casos eu tenho que comparar também Bíblia com Bíblia, comparar com outros textos. Por exemplo, o que mulher significa na Bíblia de forma geral?
O que sol significa? O que mar significa? É desta maneira que nós interpretamos Apocalipse e outros textos que não podem ser entendidos de forma literal de jeito nenhum. Então sempre usamos aqui esta regra, pois eles apontam para situações reais ou pessoas. A regra áurea para a interpretação de profecias é: profecias que dizem respeito a Israel e a igreja não devem ser transpostas. Olha só essa regra. Profecias que dizem respeito a Israel e a igreja não devem ser transpostas. Esta regra é fundamental para estudarmos as 70 semanas de Daniel. Então, como que as pessoas fazem um emaranhado, elas fazem uma bagunça, que não conseguem entender a escatologia, elas misturam os fios. Como que elas conseguem chegar a esse ponto? Porque elas entendem Israel como igreja, igreja como Israel. Então sempre separe. O plano de Deus com Israel, ele acontece de um jeito ou de outro. Israel ainda esperando o Messias pela primeira vez. E o plano de Deus para a igreja é o plano de Deus para a igreja. Ele não muda. Você não pode transliterar, transferir profecias igreja para Israel, nem Israel para a igreja, que você não vai conseguir montar aí o quebra-cabeça. Sempre separando igreja, igreja, Israel e Israel. Que esses conceitos eles sirvam aí para que você venha crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Esta foi a aula de número 2 do módulo 1. Nós voltamos a seguir.